Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Quero ser bem rápido. Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Nossas mensagens estão sendo gravadas em vídeo e áudio. Já estamos subindo no canal do YouTube, amém? A igreja tem um canal. Você põe lá no YouTube Comunidade Cristã. Você vai ver ali esse homem que vos fala. Mas não olhe para mim, olhe para a palavra que está sendo ministrada. E quando você se inscrever, inscreva-se no canal ali no seu lado direito. Tem um botão assim, ó. Inscreva-se no canal. E também tem um sininho. Clica no sininho, é isso? Clica no sininho que você vai receber as nossas notificações. Estou ficando bom nesse negócio aí. Amém? Então nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Mande para os seus amigos. E eu creio que Deus vai operar. Temos mensagens antigas. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje de 3 anos atrás que eu ministrei. Deus falou muito comigo, falando comigo. É meio estranho, mas Deus falou muito comigo numa ministração de 3 anos atrás. Se eu não me engano, é Como Vencer a Decepção. É uma das mensagens mais vistas do canal. Depois você pode ver lá, Como Vencer a Decepção. Eu falei, Jesus, olha, o Senhor está falando comigo através desse cara aí. É estranho, mas é Deus falando, amém? Mateus capítulo 20, verso 29. Quando eles saíram de Jericó, seguiu uma grande multidão. 2 cegos, quantos cegos? 2 cegos. Estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, fala comigo, Jesus parou. Olha o pessoal do seu lado, Jesus está parado hoje aqui. Você crê nisso? Eu creio nisso. Jesus parou, chamou-os e lhe perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de íntima compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente começaram a ver e o seguiram. Que Jesus nos abençoe através da sua palavra que é viva. Você crê que a palavra de Deus é viva? E ela não é só viva, ela tem eficácia. Ela tem poder para mudar a tua história. A palavra tem poder para transformar uma geração. A palavra tem poder para transformar o choro em alegria. A palavra tem poder para transformar a tristeza em regozijo. A palavra tem poder para curar, para libertar, para salvar, para restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. É a palavra que tem poder. E esse texto, se você ir para Marcos 10, Lucas 18, depois você pode conferir. Mas somente Mateus fala de 2 cegos. Aí entra uma controvérsia, porque Marcos 10 fala que era um, mas aí é uma discussão teológica que esse um é quando eles estavam entrando em Jericó, e esses 2 era quando estavam saindo de Jericó. Isso não vem ao caso, isso não interessa. O que interessa é o contexto do que a Bíblia está dizendo, do que a palavra está nos ensinando. Então no versículo 29 a Bíblia diz que uma grande multidão seguiu a Jesus. Eu já disse isso aqui esses dias e repito: multidão, ela apenas tem interesse em ver aquilo que Jesus pode fazer, mas algo sem compromisso. A multidão ia atrás de Jesus por curiosidade. Nós temos isso hoje em dia, hoje ainda. Pessoas vão para as igrejas porque começam a ver que naquele lugar tem cura, tem milagre, o paralítico anda, o cego enxerga, o surdo ouve. Irmão, pela misericórdia de Deus, eu já fui usado para curar um surdo. Ele não ouvia, nós oramos e Deus curou. Pela misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de orar por cancerosos e serem curados, por aidéticos e serem curados.
pela misericórdia e graça dele. E às vezes as pessoas se reúnem com esse propósito de ver e de ter essa curiosidade. O que está acontecendo naquele ambiente? Então muitas pessoas seguiam Jesus, mas não seguiam no sentido de fazer o que ele fazia, seguiam no sentido de apenas ter algo sem compromisso. Aí a pessoa frequenta uma igreja, não, eu frequento, mas eu vou de vez em quando, eu tenho um compromisso. Não tem compromisso, é multidão. Elas vão ver os milagres? Vão ver os sinais? Vão. Mas vão participar deles? Até podem participar, mas não vão viver o milagre do dia a dia em Jesus. Porque milagre não é apenas uma cura de uma enfermidade ou um sobrenatural. Milagre maior na palavra é você viver uma vida de salvação em Jesus. Não existe milagre maior do que isso. Então ela pode até contemplar, até receber um milagre, mas ela não vive uma vida de milagre. Agora discípulo não. Discípulo é diferente. Porque discípulo quer ser parecido com ele. Discípulo quer ser igual a ele. Eu tenho pregado algumas mensagens nesse tema, em ser parecido com ele. Mas o subtema, se eu fosse dar para essa mensagem, seria assim: o que você quer? Olha para a pessoa que está falando assim: o que você quer? De Jesus, querida. Não vai, aí o irmão fala assim: não, eu estou querendo chegar em casa jantar. Não é isso que eu estou falando. Eu sei que você quer jantar. O que você quer? Não, eu quero dinheiro na conta, eu preciso de dinheiro. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que você quer de Jesus? Se Jesus se manifestasse aqui hoje, sim, Ele está manifesto, mas não visivelmente, mas através do teu espírito. Mas se Ele aparecesse para você, como Deus apareceu para Salomão lá atrás em Reis 6, em sonho, fala assim: ó, pede o que você quiser, que hoje eu vou dar, hoje eu estou fácil para abençoar. O que você queria? O que você gostaria de receber? De apenas receber algo pessoal, particular, e viver aquele momento, mas não viver uma vida sendo parecido com Ele? Porque o que Jesus quer de nós, queridos, é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Então o que é que você quer? Aí no versículo 30, haviam 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho. Cegueira aqui fala de trevas. Cegueira fala de falta de alinhamento, falta de visão, de propósito. Cegueira fala de algo limitado em seus próprios interesses. Só que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que os interesses dos outros têm que ser maior do que os nossos interesses. Meu Deus, que coisa. Numa geração tão egoísta que nós vivemos, numa geração tão imediatista que nós vivemos, que se você pede um prato de refeição, se ele demora 10 minutos, você já quer falar com o gerente, fazer um barraco dentro do restaurante. Egoísmo, hedonismo. Em meio a uma geração egoísta, dizer em Filipenses 2 que o interesse do meu irmão tem que ser maior do que o meu, é loucura. Mas isso é reino de Deus. Em olhar para o interesse da pessoa que está perto de mim, aquele que trabalha comigo, aquele que vive comigo, aquele que convive, porque às vezes você vive mais com a pessoa que você trabalha do que com as pessoas dentro da sua casa. Sim ou não? Que os interesses dela tem que ser maior do que o seu. Você quer ver? Você comprou pastel só para você dia 9. Por que você não pega agora e compra para aquele que te persegue? Um exemplo simples. Simples. Por que você não fala assim: não, eu vou comprar 5 aí, fazendo propaganda para não vender? Porque eu tenho que abençoar os irmãos da casa de recuperação e a MG, irmão. Eu fiz um propósito com Deus. E você chegar para aquela pessoa no seu trabalho, que você não quer nem olhar para a cara dela, e falar assim: cara, eu estava orando e Deus mandou te dar esse presente aqui.
Dar de presente para quem você ama é fácil, porque você ama, não é isso? Mas os interesses dos outros estão sendo maior do que o seu. Olha o silêncio da morte. Você está entendendo? Cegueira é isso. Eu estou ao lado de uma pessoa e eu não estou enxergando a necessidade que ela vive, a necessidade que ela passa. Estar à beira do caminho, querida, é você estar numa condição sem fundamento nenhum, sem entendimento nenhum. Quando a palavra é lançada como semente, se ela está à beira do caminho, a Bíblia diz lá na parábola da semente, que o diabo vem e rouba, ele se alimenta desse seu interesse egoísta. Amém? Se você voltar para Salomão, lá em Reis capítulo 6, Deus fala assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele apenas fala assim: eu só quero sabedoria e entendimento, não quero mais nada. Aí Deus fala assim, eu fico imaginando Deus no céu assim: meu Deus. Eu fico imaginando ele olhando para Jesus, para o Espírito Santo: você viu o que ele pediu? Deus fala para ele assim: você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu mulheres, você não pediu riqueza. Eu vou te dar o que você pediu e o que você não pediu. Entenda, Salomão estava apenas preocupado em reinar em uma nação descontrolada, em uma nação perdida, porque os outros reis fizeram bagunça. Seu pai começa a colocar ordem e Salomão começa a dar ordem para aquela situação. Então Salomão estava preocupado com os outros. Você entende o que eu estou dizendo? Um culto de quarta como esse, quarta-feira que vem, se você começar a se preocupar com os interesses dos outros, quarta-feira que vem não tem lugar para a gente sentar. Está entendendo? Se cada um de nós, durante essa semana, orarmos e jejuarmos e começarmos a falar do amor de Jesus para as pessoas, quarta-feira que vem tem que buscar cadeira lá em cima para colocar aqui. Não vão ser só os cultos de domingos que vão estar cheios, mas os de quarta vão estar cheios. E aí no meio da semana tem que abrir mais um culto, porque encheu de quarta. Aí no domingo encheu os 2 cultos, como graças a Deus está enchendo, vamos ter que abrir o 3º culto. Porque os seus interesses são menores do que os interesses dos outros. Você entendeu? Então estar à beira do caminho é você estar sem fundamento. E hoje, queridos, a igreja de Jesus, infelizmente não estou dizendo 100%, mas a maioria da igreja de Jesus, igreja nós como igreja, nós somos a igreja, está vivendo uma vida à beira do caminho sem fundamento, sem entendimento nenhum. E quando a palavra é lançada, eu pego aquela palavra e somente quero ela para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Aí o diabo vem e se alimenta daquilo. Amém ou não? Agora, a Bíblia diz aqui, entra lá comigo no texto: 2 cegos estavam à beira do caminho, quando ouviram. A palavra ouvir aqui no grego é prestar atenção. A tradução é você entender. Eu gosto dessa tradução. A palavra ouvir aqui é entender. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Amém? Eu escuto os barulhos externos, mas quando eu ouço, eu estou entendendo o que está sendo falado. Amém ou não? Ouvir é você considerar, é você pegar o que você está ouvindo e começar a considerar para você, que aquilo não é somente para você, mas é para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas não vão vir porque o cego está se enxergando, porque o surdo está ouvindo, porque o paralítico está andando. Ela vai vir porque ela entendeu em você, que você entendeu quem Jesus é para você. Eu não vou repetir porque eu não vou conseguir repetir. As pessoas não vão vir apenas pelos milagres, elas vão vir porque você vive um milagre. Amém ou não? Porque você vive essa paixão, você entende. Eu sempre digo essa frase aqui, querido: só desfruta de Deus quem entende. Porque, amados, aqui havia uma cegueira. Quando um sentido do corpo humano ele é comprometido, os outros sentidos aguçam.
Sim ou não? Se a pessoa é cega, a audição aguça, o tato aguça, o olfato aguça. Então quando você tem um sentido da sua vida comprometido, os outros sentidos do corpo, eles se aguçam para o quê? Para que as outras partes do corpo correspondam à necessidade que o corpo está precisando. Que corpo? O corpo de Cristo. Somos um corpo. Aquela pessoa que trabalha com você, que você chama ela de endemoniado, endemoniado é um palavrãozinho assim, você fala muita coisa pior. Aquele lá também é corpo de Cristo. Aquele lá, Jesus também deu vida para ele. Amém? Aquele seu chefe que te persegue, sabe aquela tribulação daquele chefe que te persegue diariamente? Jesus deu a vida para ele. Jesus deu a vida por ele. Você entende? Jesus deu a vida por ele. Sabe aquela pessoa que te faz mal, que quando você olha você tem até náusea? Jesus deu a vida por ele. Os interesses dos outros tem que ser maior do que os nossos. Meu Deus. Se um sentido está cego, ele precisa ser curado, para que a gente possa corresponder e ver qual é a necessidade do corpo. Quando há entendimento, queridos, olha o que aconteceu. Eles ouviram, eles entenderam. Jesus estava passando, eles não viram, eles ouviram, eles entenderam. Bom, esse cara tem fama. Esse Jesus aí, ele cura. Esse Jesus ressuscita morto. Eles entenderam que ao chegar perto dele e falar com ele, o entendimento gera em nós um clamor. É aí que eu quero entrar agora com você. Agora começa a pregar. Verso 31. Eles clamaram, Senhor, verso 30, perdão, na parte B do versículo finalzinho. Clamaram, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia do quê? De nós. Aí o verso 31 diz, a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Grava isso. Uma vida de entendimento gera uma vida de clamor. E essa multidão que estava à volta, aquelas pessoas que faziam parte daquela multidão, são aquelas pessoas apenas, como eu disse agora, por interesse e curiosidade. E elas farão de tudo para você parar de clamar. Elas vão fazer de tudo para você parar e desistir de entender a palavra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não pare de clamar por Jesus nesses dias. Olha a pessoa do seu lado, não pare de clamar por Ele. Amado, não importa o que você esteja vivendo, o que você esteja passando, ou que você venha viver ou passar, não deixe que a multidão que só vive por interesse e curiosidade, deixe acabar o seu entendimento por Ele. Continua clamando. E aqui que é o segredo agora. A palavra clamar, no grego, é craso. A palavra craso é grasnar. O que é grasnar? Quem sabe? Qual animal que grasna? O ganso. Cara, é doido demais esse Jesus, velho. Agora vamos parar aqui. Você já leu, você já estudou. Queridos, quando os gansos estão voando, eles só voam e andam em bando. Você não vê ganso sozinho. Só andam e voam em bando. E quando os gansos eles voam em forma de V. Já viu isso? Já viu em desenho pelo menos? Já pesquisou na internet? Pode pesquisar lá. Eles voam em forma de V. E lá na frente tem um ganso que é o líder. Está entendendo? Ele é o líder. E lá atrás, nas duas pontas desse V, existem dois gansos no final. Aqueles dois gansos no final, eles grasnam. Sabe para quê? Para encorajar o líder de não parar.
Eu quero ser esse ganso aqui nessa noite. É um ganso meio gordo, mas um ganso. Não pare de clamar. Eu quero te encorajar nesses dias. Não pare de clamar. Você está entendendo? O ganso, ele grasna para que o líder, ele continua, porque o líder, querido, ele recebe todo o vácuo, ele recebe toda a pressão do tempo, toda a pressão do vento, ele faz um vácuo desempenhando todos os que estão lá atrás. Meu Deus do céu, você não entendeu ainda? Eu e a minha esposa, todos os dias nós grasnamos por essa igreja, para que você não pare, para que você não desista, para que você não pare de clamar, não pare e não desista. A minha oração é que você nunca desista de Jesus. Você pode desistir de nós, mas nunca desista de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Esses gansos que estão lá atrás, eles clamam, encorajando os da frente para aumentar a velocidade. Ei, deixa eu dizer algo para você aqui. O teu clamor a Jesus, ele faz com que aumente a velocidade e o tempo de Deus seja abreviado na tua vida. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero te encorajar nessa noite, como líder deste bando, com todo respeito. Eu quero te encorajar, porque Deus me fala que Ele vai começar a abreviar tempo aqui. Ele vai começar a abreviar tempo em algumas situações, em algumas dificuldades, em alguns problemas que você está vivendo. Deus está, cara querido, Jesus sempre está encorajado. Jesus sempre tem encorajamento dentro dele. Deus é um Deus de encorajamento. E lá em Josué capítulo 1 ele fala assim para Josué: sê forte e tenha coragem. O Deus que você serve, Ele não se acovarda. O Deus que você serve, Ele não teme. O Deus que você serve, Ele não para. O Deus que você serve hoje, Ele quer encorajar você a você aumentar a velocidade. Aumenta a sua velocidade de pensamento hoje. Aumenta a sua velocidade emocional e espiritual. Aumenta a sua velocidade de oração. A sua velocidade de busca na palavra. A sua velocidade de estar na presença. Aumenta essa velocidade, porque eu quero clamar por você nessa noite. Outra coisa que o ganso faz quando ele grasna. Nós estávamos em férias agora no sul de Minas. E nós fomos para um parque. E eu vi ali um monte de ganso assim. E quando as pessoas passavam perto, eles gritavam. Já viu ele grasnando? Eles andam em grupo. Alguns ficam comendo, outros ficam em vigia. Presta atenção. Eu parei e comecei a explicar para minha filha isso. Ela: pai, por que eles gritam? Eu vou te explicar o porquê. Enquanto uns comiam, outros ficavam em guarda. E quando eu fui me aproximando, e quando você se aproxima, ele grita. Mas ele grita e não recua, ele grita e avança. Você já viu que tem fazendas que colocam ganso como cão de guarda? Não é cachorro, é ganso. Já viu isso? Oh, meu Deus do céu, parece que eu estou falando. Já viu? Se não viu, vai ver. Eu comecei a me aproximar, as duas já começou a vazar. E eu me aproximei e eles gritavam. Mas eles gritam e não recuam, eles gritam e avançam. Sabe por que o ganso avança e grita e grasna? Para dizer assim, ó: esse território é meu. Se você vir, vai estreitar para o teu lado. É isso que nós temos que entender. Quando eu clamo por Jesus, eu estou dizendo que esse território é meu. E que os meus adversários, se eles avançarem, eles vão ter problema. Você está entendendo? Então você tem que chegar para o diabo e falar assim: escuta aqui, daqui para cá você não pisa mais. Daqui para cá você não entra. No meu casamento você não toca. Nos meus filhos você não toca. Na minha saúde você começa a grasnar e dizer para o seu inimigo: se você se aproximar, você vai ter problema. Eu quero que você saia encorajado aqui nessa noite. E eles não clamavam de qualquer maneira. Eles clamavam: filho de Davi. Sabe por quê? Porque eles entenderam
eles reconheciam, a linhagem messiânica de Jesus. Eles nunca viram. Você não precisa ver Jesus, você apenas tem que entender. Eles entenderam e eles reconheceram. Então não basta apenas entender, eu preciso reconhecer a linhagem messiânica dele. Eles estavam dizendo assim: olha, eu entendo o que Isaías 9 diz. Vai lá comigo. Obrigado, Pai. Isaías capítulo 9, volta um pouquinho. Eu tenho um tempinho aqui ainda. Ah, meu Deus, me ajuda, Pai. Há uma presença tão graciosa de Jesus aqui, querido. Ele está tocando com tão delicadeza. Eu vejo o Senhor tocando com tão delicadeza sobre você. O Senhor me abriu meus olhos espirituais agora. Eu vejo anjos tocando com delicadeza em você. Ele está tocando em você. Isaías 9. É isso que os cegos entenderam. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha o verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. Essa luz é Jesus, querido. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aqueles que estão ali perto de você, no seu trabalho, na sua família, que andam em trevas, eles precisam ver em você essa grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, e tens multiplicado este povo. A alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre os ombros deles. Eu profetizo que Deus hoje está quebrando todo o jugo sobre os teus ombros. A unção de Deus está aqui. E a palavra diz em Isaías 10, 27, que o jugo será tirado do teu ombro, o peso do teu pescoço, o jugo vai ser despedaçado por causa da unção. Verso 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu. Ele nasceu, fala comigo, ele nasceu. Um menino nos nasceu, queridos, 650 anos antes de Jesus nascer. Esse homem foi usado para dizer que uma criança viria ao mundo para despedaçar o jugo do diabo das nossas vidas. Um filho se nos deu. O menino nasce, o filho é dado. O menino nasceu e Deus disse: agora eu dou. Você entendeu? O governo está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O que vence a guerra que você está vivendo não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Por isso que eu comecei o culto dizendo, Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz vos dou. É esse aqui. A palavra príncipe vem de principado, de controle, de governo, de domínio. Então ele está dizendo que guerra não se vence com guerra, guerra se vence com paz. Aquele tumulto que você vive no seu trabalho, aquele tumulto que você vive no seu casamento, aquele tumulto que você vive onde você anda, esse tumulto não vai ser vencido você tumultuando, você vai vencê-lo na paz. Ah, ele fez, eu vou fazer também. A Bíblia diz em Romanos que é Deus quem nos justifica. Sabe como você vai vencer esse problema onde você está? Introduzindo naquele lugar o príncipe da paz. As pessoas vão olhar para você, cara, e vão falar assim: o que aconteceu com você, velho? Pastor fez lavagem, que é assim, né? Pastor faz lavagem cerebral.
Eu escuto desde que eu me converti há mais de 20 anos, eu escuto que pastor faz lavagem cerebral. Cara, eu queria ter esse poder. Eu não ia ter problema na igreja, não é? Eu não ia ter problema, eu só ia pregar. Eu queria ter esse poder de fazer lavagem cerebral. Isso é mentira, isso é balela. Mas quando você só introduz o príncipe da paz nos lugares de tumulto se você vive uma vida no príncipe da paz. Porque não adianta você dizer que eu vivo e você não vive, você precisa viver esse reinado, esse governo, esse principado, esse domínio na sua vida. Você entende isso? Entendeu o que é clamar? Eu vejo um bando de ganso aqui. E a hora que o inimigo vier, você vai clamar. E ele vai recuar. Porque a palavra diz que por um caminho ele vem, por 7 ele tem que sair. A Bíblia diz que se o inimigo se levanta, ele cai. Por quê? Quando a igreja entende, ela que avança. O ganso de trás, ele grasna, encorajando o da frente a não parar. Eu quero encorajar você a não parar. E quando o ganso da frente cansa, ele vai lá para o fundo e coloca outro no lugar dele, e ali ele recebe o refrigério do clamor. Clamor não é somente gritar e orar, clamor também é refrigério. Você entende? Queridos, a Bíblia diz no verso 32, vamos correr. Jesus parou, e não só parou, mas ele chamou, e lhes perguntou: o que queres que eu te faça? Ou seja, o clamor com entendimento a Jesus fez com que ele parasse, voltasse sua atenção ao clamor, ao craso. Queridos, Jesus, olha aqui, Jesus foi encorajado pelo clamor daqueles cegos. Jesus, ele para e fala: o que é isso, meu Deus? Eu fico imaginando Deus trabalhando, porque Deus trabalha, a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje. Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje. Deus não está parado, um velho barrigudo com um cajado na mão, com a barba, morrendo em cima de um trono. Deus, ele trabalha. Jesus disse isso: eu trabalho porque meu Pai trabalha até hoje. Então, se você é contra o trabalho, irmão, vai falar com quem criou o trabalho. Se você não é chegado no trampo, você está em pecado, porque Deus trabalha. E trabalho dá trabalho. Sim ou não? Mas quando ele clama, Jesus foi encorajado pelo clamor daqueles homens e fez com que ele os chamasse. Jesus não só para, Jesus chama, fala: traz esses caras aqui, velho. Traz esses caras aqui. Ele faz uma simples pergunta: para quê? Só para sondar a intenção dos corações. Ele só quer sondar o seu coração, porque ele já sabe a resposta. Jesus sabe o que ele tem que fazer. Quando ele multiplica os pães, ele testa Filipe. O que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Aí a Bíblia diz assim: mas ele já sabia o que fazer. Você não sabe o que fazer, mas ele sabe. Eu disse no começo do ano, e repito aqui no começo desse mês: o seu ano pode ter começado assim, ó, despede a multidão, mas o seu ano vai terminar com 12 cestos cheios. Porque Jesus não despede ninguém que ele ama. A Bíblia diz, quando ele ora ao Pai, ele fala assim: Pai, eu entrego tudo aquilo que o Senhor me deu, não perdi nenhum, só o filho da perdição, o restante está tudo aqui. Você entende isso? Jesus não despede aquele que está com fome. Jesus não despede aquele que precisa. Jesus, ele está sendo encorajado pelo teu clamor e perguntando para você: o que você quer? Olha o 33. Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos... O meu tem que sair um cisco aqui, irmão. Entrou um negócio aqui agora. Que os nossos olhos... A palavra olhos aqui é oftalmos, no grego. A palavra oftalmos não é de enxergar visivelmente, mas é enxergar com entendimento. Então eles estão dizendo assim para Jesus: que o nosso entendimento se abra, que o nosso oftalmo se abra. Por isso que veio essa palavra, oftalmologista. Porque ele trabalha onde? No seu
Olho. Mas aqui o olho é entendimento, é olhos da mente, é a faculdade do conhecimento, é o entendimento. A palavra oftalmos é alinhar pensamento. Os cegos estão dizendo para Jesus: nós queremos alinhar nosso pensamento com o teu. Eles não queriam apenas ver, eles queriam alinhar o pensamento com os pensamentos de Jesus. Eles queriam, a partir daquele momento, se tornar parecido com Ele, ser uma cópia dele. Você está entendendo? Aí, queridos, a resposta veio de acordo com o que Jesus esperava. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quando você fala com Jesus, a sua oração é de acordo com aquilo que Ele espera? Porque só é de acordo com aquilo que Ele espera quando eu alinho o meu pensamento. Quando eu começo a me parecer com Ele. Você entende isso? A resposta veio de acordo com aquilo que Jesus estava esperando, ouvir deles, que seu entendimento fosse aberto, para que a visão fosse alinhada, e além daquilo que é apenas terreno, mas aquilo que é eterno. Quando há um alinhamento de pensamento e de entendimento, eu não me prendo às coisas terrenas, eu me prendo àquilo que é eterno. Então eu não me preocupo mais se eu vou ter para comer amanhã, se eu não vou ter para comer amanhã, se eu vou ter para vestir amanhã, se eu não vou ter para me vestir. Eu não vou me desesperar mais, porque a palavra diz em Mateus 6, que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe que você tem que comer, Ele sabe que você tem o que vestir, Ele sabe, a Bíblia diz que Ele sabe de todas as coisas. Mas quando eu busco o reino dEle, a justiça, tudo isso Ele acrescenta. Eu paro de tumultuar a cabeça do meu cônjuge. Eu paro de tumultuar. Sabe, tem umas irmãs, cara, que tumultua a cabeça do marido, velho. Ô, colabora com a gente aí, pô. Ninguém tá entendendo isso. Vocês que é solteiro, não casa não, meu. É muito tumulto. Muito tumulto. Vou mandar todos vocês para missões. Que está faltando isso, está faltando aquilo, você não está vendo isso, não está vendo aquilo. Cansa, meu. Mas tem uns maridos também que pela madrugada, pede para tomar uns coices da mulher também. Tem uns maridos que sangue de Jesus tem poder, mas nem oração dá resultado. Gente do céu. Eu atendo umas mulheres que falam: pastor, eu falo assim, irmã, vamos só orar para que Deus fale com ele, porque nós falando não resolve. Então vamos orar para ver se Jesus fala com o cabra. Está entendendo? Mas quando você tem entendimento, você não tumultua, você vive. E você não fica, sabe, que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. A Bíblia diz: tendo o que comer, beber e se vestir, estáis satisfeitos. Mas o meu interesse é muito maior do que dos outros. Então eu tenho que ter. Aí tem muitas igrejas pregando essa teoria, a teologia do ter. Vem para Jesus que Ele te dá, vem para Jesus que Ele faz. Ele já deu, Ele já fez. Ele já deu a vida dele e Ele já fez a obra na cruz. A ti entrego o meu espírito e está consumado. Você entende? Quando você tem esse alinhamento de mente, você não fica pensando somente no terreno, você começa a pensar nas coisas que são do alto. Como Colossenses diz: buscai e pensai nas coisas que são do alto. Porque a minha mente está alinhada. E se você está clamando e grasnando, irmão, fica tranquilo. Jesus vai ser encorajado para parar e ouvir a tua voz. E quando existe esse interesse, no versículo 34, Ele toca nos olhos. Eles recuperam tudo aquilo que foi perdido no decorrer da vida de trevas. Eles saem de uma escuridão de entendimento e entram numa esfera de visão ampliada de luz. E isso é imediato. É agora. Se você quiser, é agora. Se você entender, é agora. Você entende isso? Quem quer que a sua mente seja ampliada, diga amém. Quem quer que a sua visão seja ampliada, diga amém. Então fica de pé comigo.